Beleza, pessoal? Mais aqui algumas functions para vocês. Então agora vou matar uns 3 coelhos com uma tacada só, tá certo? Vou mostrar aqui a function taglib substring, a function taglib substring after e a function taglib substring before, tá certo? Então a function taglib substring, então a partir de uma posição inicial e posição final, essa função tem a oportunidade de retornar um subconjunto de uma string. Então eu tenho lá um texto, eu tenho uma variável, enfim, certo? Eu quero retornar da posição tal e até a posição tal a informação que contém naquela substring, naquele texto. É isso que faz o substring. O substring after, ele retorna parte de uma string que segue a substring informada. Ou seja, eu tenho lá um texto X, né, um texto qualquer. Aí você coloca, eu quero que ele mostre tudo que tem depois da palavra tal, por exemplo, ou depois do sinal tal, enfim, tá certo? E o substring before é ao contrário, ele vai mostrar, então, parte de uma substring antes da substring formada, ou seja, eu tenho lá um texto, um nome completo e tal, eu quero que mostre tudo que tem naquele texto antes da palavra tal, antes do caractere tal e assim por diante, tá certo? Então vamos matar 3 coelhos com uma cajadada só, até porque isso aqui é bem simples. Vamos lá então, Ctrl C aqui, eu vou dar aqui um Ctrl V, certo? E vou dar o nome aqui então de substring, vou botar substrings, que daí já vai complementar o before e o after também, tá certo? Então substrings, por isso não é só substring, tá ok, pessoal? Então vamos lá, eu tenho aqui... Pode ser esse cara aqui mesmo, tá certo? Vou botar então, só vou reduzir aqui em videoaulas Neri Neitsky, pronto, fica menorzinho aqui. Então eu tenho o meu texto original aqui, tá certo? Tenho o meu texto original aqui. E agora então a gente vai começar a trabalhar. Lembrando que essa informação poderia ser de um parâmetro, poderia ser do banco de dados, poderia ser de um formulário que tu envia via parâmetro, certo? Enfim, não importa a origem, tá certo? Eu já estou aqui nos finalmente, já na parte final, que é já para mostrar para vocês a finalidade específica dele, tá certo? Então, eu quero retornar primeiramente, então, uma substring, ou seja, que é parte de uma string. Então, como é que eu faço? Eu quero retornar, por exemplo, veja, pessoal, que eu falei aqui a partir de uma posição inicial e final. Então, por exemplo, eu quero que ele me retorne, sei lá, desse videoaulas aqui, do 3 ao 6, retornar do 3 ao 6, certo? Então, usando direto aqui a Expression Language, já vamos mostrar aqui do 3 ao 6. Então, vamos lá, fn substring, muito simples, pessoal, muito simples. E aqui eu passo 3 parâmetros para ele. Primeiro, então, é a origem, né, o meu texto, que é exatamente a palavra texto aqui em cima, a variável texto, né? Agora, a minha posição inicial e a final, por exemplo, do 3 ao 6. Então, do 3, ao 6. Então, eu pergunto para vocês, o que é que ele vai ter que me retornar aqui, pessoal, do 3 ao 6? Vamos ver aqui, então, do 3 ao 6. Então, 0, 1, 2, aqui é o terceiro, certo? Então, 3 vai ser 3, mais 3 dá 6. Então, são esses aqui, ó. O E, o U e o A é o que ele vai ter que me retornar, certo? Exatamente esses aqui. Vamos testar já isso? Vamos lá, então. Substrings, né? Vamos lá, então. Trocamos esse cara aqui por substrings. Substrings. Vamos lá. Beleza, então tá aqui. Olha só que me retornou do 3 ao 6, o E, o A, exatamente como eu tinha explicado aqui para vocês, tá certo? E veja só, pessoal, veja que aqui eu estou jogando direto. Dali a pouco, veja que essa informação está direto. Dali a pouco, pessoal, mas eu gostaria de jogar para variável, pelo amor de Deus, pessoal. Tudo isso aqui eu já mostrei, tu poderia jogar aqui para uma variável, pegar aqui, por exemplo, certo? E o valor dele fazer com que esse valor receba, então, aqui do 3 ao 6, tá certo? O valor receba aqui do 3 ao 6, e aí tu poderia, então, mandar, então, retornar do 3 ao 6 de variável, certo? E aqui, simplesmente informar essa variável, pegar, que a gente passou aqui. O resultado, pessoal,
é exatamente o mesmo, não vai mudar absolutamente nada aqui, ó, de variável e o A aqui, beleza, certo? Então, pessoal, vocês têm que entender a finalidade final disso aqui, a origem, da onde está vindo, é do banco, não importa, aqui eu já criei variável para se tornar mais prático, mais simples, tá ok? Então agora, dando continuidade, vamos já aproveitar para mostrar o substring after, que retorna então parte de uma string que segue uma substring informada, tá certo? Muito simples também, tá? Isso aqui não tem segredo nenhum. Então, por exemplo, aqui, ó, depois de Neri, pessoal, o que tem depois de Neri? Tem Neitsk, é ou não é verdade? Ah, então vamos confirmar se é Neitsk mesmo. Então, assim, depois de Neri tem, certo? E aí eu quero que apareça aqui, então, o que é que tem depois de Neri, certo? Então, o que é que tem, pessoal, depois de Neri? Como é que eu faço? Fn, certo? Vamos lá, Fn, daí substring after, certo? E aí, pessoal, o que eu vou passar aqui para ele? Simplesmente eu vou passar então aqui primeiro a origem, qual que é o texto, é a minha variável texto que nós criamos aqui em cima, que possui esse conteúdo. E agora, depois de que eu quero que ele mostre? Eu quero que ele mostre depois de qual conteúdo? Ah, depois da palavra texto, certo? Eu quero que ele mostre o conteúdo. Até eu vou botar aqui esse string after, certo? Para ficar mais claro aqui para vocês. Substring after, depois dele tem tal. Vamos testar aqui para ver. Olha aqui, depois do Neri tem, o que tem? Ó, Neitsk. É ou não é verdade? Depois do Neri não é Neitsk que tem? Certo? Beleza. Ou seja, só é de dar risada, né? Coisinha de criança com chupeta, né? Não tem segredo nenhum. Então, já de cara, já vamos finalizar aqui. Substring before retorna a parte string antes da informada. Ou seja, antes do Neri, por exemplo, tem o quê? Certo? Olhando aqui, pessoal, antes do Neri tem o quê? Videoaulas. Então, eu quero saber o que tem antes do Neri, usa-se o string before. Então, botamos aqui before. Certo? Então, antes de Neri tem substring, em vez de after, botamos aqui o before. E ele com certeza vai mostrar o videoaulas aqui para nós. Antes do Neri tem palavra videoaulas, ou seja, antes do Neri está aqui videoaulas, tá certo? Pessoal, então assim, ó, pelo amor de Deus, gente, é muito simples isso aqui, tanto que eu resolvi mostrar 3 numa tacada só, em vez de criar 3 videoaulas, vou criar uma videoaula só e já vou mostrar os 3 de uma vez, certo? Porque isso aqui é coisa de criança, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau.